Olá, pessoal. Tudo bem? Eu acredito que não. Eu acredito que não porque nós estamos vivendo num país tão maravilhoso que nem o nosso Brasil, um país maravilhoso que nem a nossa pátria brasileira. Mas, infelizmente, os homens que nós colocamos lá, eles estão completamente destruindo o nosso país, a nossa nação brasileira, o nosso Brasil querido. Meus amados, nós estamos vendo cada dia que passa, cada momento que passa, nós estamos vendo os pedaços, a destruição do nosso país. Porque os políticos não se preocupam um pouco comigo, com você, com nós, com a nação brasileira. Não. A preocupação deles é cada dia que passa procurar quebrar o nosso país, destruir o nosso país, o nosso Brasil. Meus queridos, nós vemos agora que não faltava mais nada para eles inventarem. Agora eles inventaram de tirar a coisa mais importante que nós temos, o nosso emprego. Acabaram com o nosso emprego. Meus queridos, acabaram com o nosso emprego. O país está sem emprego, o país está mendigando o emprego. Gente, o que esse povo está fazendo com o nosso Brasil não é fácil. Cada dia que passa, estão espedaçando a nossa pátria brasileira. Agora, são milhões de pais de família desesperado porque não tem um emprego para trabalhar e levar para casa, para a mesa da sua casa, o sustento da sua família. Destruíram o nosso país. E cada dia que passa, nós estamos vendo, caminhando e vendo para momento difícil em nossa pátria brasileira. Tiraram o emprego, acabaram com o emprego. Não tem mais emprego para o pai de família trabalhar. As crianças hoje choram pedindo pão para comer, para saciar a fome e não encontra, porque o pai de família está sem emprego. O pai de família está procurando emprego e não acha, porque os homens, os políticos, aqueles que nós colocamos lá em cima, eles acabaram com o emprego do nosso país. Destruíram a nossa nação brasileira, o nosso Brasil. Agora eles procuram inventar de todo jeito, além da dificuldade que nós passamos, que o Brasil está passando, que os pais de família estão passando, agora estão criando novos impostos para encher os seus bolsos. Impostos para encher os seus bolsos. E não se preocupa de criar emprego para a nação brasileira. O que eu vejo que está precisando é dos políticos, do nosso governo diminuir os impostos das empresas. As empresas estão quebrando, as empresas estão ficando sem condições de pagar os funcionários, por causa dos impostos estão muito altos.
É isso que tem que acontecer, é isso que eles têm que fazerem. É diminuir os impostos, é baixar os impostos, diminuir para que as empresas tenham condições de contratar pessoas para trabalhar, contratar pais de família que está precisando de emprego. Não é criar mais impostos, não. Tem que diminuir os impostos que tem. As empresas não aguentam mais. Nem mesmo as grandes empresas. As grandes empresas não estão aguentando. Agora imagina as pequenas empresas. Estão se quebrando, estão morrendo, estão falindo, porque não tem condições de suprir, de cumprir os seus deveres. Porque os impostos está comendo, está indo, levando as empresas à falência. Agora, por que eles não fazem isso? Por que eles não diminuem? Diminuir os impostos, é isso que precisamos. É isso que as empresas precisam. É de impostos menores, para que as empresas tenham condições de contratar pessoas para trabalhar. Pai de família que está precisando. Não é criar novos impostos, não. Criar novos impostos não vai adiantar nada. Vai adiantar o quê? É cada dia que passa, fica mais dificultoso para as empresas. E as empresas não vão contratar porque não aguenta com os altos impostos que elas pagam. Tem que quebrar isto. Tem que quebrar os impostos, diminuir os impostos para que as empresas tenham condições de contratar. Aí sim, aí então as empresas têm condições. Não é diminuir a carga horária do funcionário, não. Não é diminuir o tempo de serviço, os horários de serviço do funcionário, não. Não é diminuir o salário do funcionário, não. É diminuir, sim, diminuir os impostos das empresas, das grandes e pequenas empresas, para que elas tenham condições de contratar. Aí sim, aí adianta, aí a coisa vai à frente. É deixar de ter olho grande. É deixar de ter olho grande, de ter ganância. E procurar trabalhar para a nação brasileira. Trabalhar direito, trabalhar com gosto, com prazer. É isto que tem que fazer. É isto que nós queremos ver. É o emprego crescer. As empresas crescerem. Mas precisa que o governo ajuda. Precisa que os nossos governantes ajudem. É diminuir os impostos. É isto mesmo. Diminuir os impostos para que as empresas grandes e pequenas tenham condições de contratar funcionários. Os pais de famílias estão necessitados, precisando do emprego. Precisando do emprego. E tem que ver isso rápido, tem que ver isso rapidamente, antes que a coisa piore cada vez mais em nosso país.